Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre uma grande honra e um grande privilégio quando chega essa hora para a nossa meditação. E hoje queremos meditar um pouco na mensagem O Arrebatamento. Todos nós sabemos que o próximo passo da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo é o arrebatamento. A única coisa que falta ainda para ser cumprida no tocante à noiva. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13, está escrito: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, tomando esse texto, Mombrana prega a mensagem O Arrebatamento, incluindo o Salmo 27, sobre a igreja ser colocada no lugar secreto, dentro do seu pavilhão, que nada mais é do que o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, e nós somos colocados nesse lugar secreto pelo poderoso batismo com o Espírito Santo. Então, diz o Mombrana que ele faria três coisas. Ele é Jesus. Três coisas em sua descida. Primeiro, o alarido. Segundo, a voz. E terceiro, a trombeta de Deus. Então isso está no parágrafo 130 dessa mensagem. Três coisas acontecem. Uma voz, um alarido, uma voz, uma trombeta. Veja, tem de acontecer antes que Jesus apareça. Agora, um alarido. Jesus fará todas essas três quando ele estiver descendo. Um alarido. O que é o alarido? É a mensagem saindo. Primeiro, o pão vivo da vida produzindo a noiva. Então, a palavra manifestada em carne humana, a palavra revelada, reúne a noiva num corpo, produz a noiva. Agora, Deus tem uma maneira de fazer a coisa e Ele nunca muda sua diretriz, Ele nunca muda, Ele é o Deus imutável. Então Ele fará esse alarido através do seu princípio, do seu método. Amós 3,7 diz que Deus não faria coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, a mensagem de Malaquias 4 reuniria a igreja em um corpo. Veja, agora, nós já passamos pelas eras da igreja, porém, nos foi prometido nos últimos dias, conforme Malaquias 4, que haveria um retorno, um profeta na terra. Isso mesmo, note sua natureza com o que ele pareceria. Deus usa esse espírito 5 vezes, uma em Elias, em Eliseu e em João Batista. Chama a igreja a sair e o remanescente dos judeus 5 vezes, porque graça tem 5 letras, Jesus tem 5 letras e fé, em inglês, também tem 5 letras, e 5 é o número da graça. E aquela pedra cortada, sem mãos, em Zacarias, com 7 olhos, ela vem clamando. Veja, a voz da aclamação, veja, uma convocação, chamando, graça, graça a ela, feminino. Ela é a igreja. Agora lembre-se, a mensagem está prometida
E quando todos esses mistérios foram todos tão embrulhados por um bando de eclesiásticos, requerer-se-á um profeta direto de Deus para revelar isto. E isto foi exatamente o que ele prometeu fazer, está vendo? Agora lembre-se, a palavra do Senhor vem ao profeta, não ao teólogo. O profeta, ele é o refletor da palavra de Deus. Ele não pode dizer nada, ele não pode dizer seus próprios pensamentos, ele só pode dizer o que Deus revela. Até mesmo o profeta Balaão, quando ele foi tentado a ser vendido, ou melhor, a vender seu direito, ele disse: como pode qualquer profeta dizer alguma coisa senão o que Deus lhe pôs na boca? É uma coisa que Deus faz, que você não pode dizer nada mais. E você nasce assim, não mais do que você poderia. Então, a primeira coisa, um alarido. E essa foi a mensagem produzida por Malaquias 4. A segunda parte é a voz. A voz que põe fim ao assunto da morte. É a voz de arcanjo, de acordo com São João, capítulo 11, quando Jesus, o arcanjo, Jesus, o anjo forte, Jesus, a palavra feita carne, depois de 4 dias morto, Jesus chama Lázaro para fora. Ele diz para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Então Jesus, a palavra agora, manifestada. Veja, esta voz de arcanjo, de acordo com Apocalipse 10. Quando ele desce em Apocalipse 10, ele brada como leão. Veja, um brado forte. Essa é a voz de arcanjo. E quando ele brada, 7 trovões fazem soar as suas vozes, todas de uma vez. Veja, e ali está a voz de arcanjo. Esses mistérios, verdades, os 7 trovões, que seriam revelados para produzir a fé de arrebatamento no coração da igreja ômega, da igreja aqui no tempo do fim, essa que tem sido chamado para fora de Laodiceia. Esses 7 trovões misteriosos, veja, quando soaram todos de uma vez, reuniram todos os mistérios que estavam escondidos. Veja, 7 selos, 7 mistérios, 7 trovões, para produzir esta voz poderosa. Veja, do alarido sai a voz. A voz agora, não mais a voz de um homem, mas a voz de Deus, soando através do anjo de Malaquias 4, do profeta de Malaquias 4, do anjo de Apocalipse 17. Veja, o trovão, a voz de Deus, para produzir agora esse poder da ressurreição. Primeiro, há uma ressurreição de entre o denominacionalismo. Então veja, à medida que a fé da igreja sobe, os mortos em Cristo se levantam, de acordo com a mensagem, perguntas e respostas sobre o Espírito Santo. Então, o Mombrana na mensagem, o primeiro selo, falando a respeito dessa hora gloriosa, do parágrafo 167, falando dessa voz. Vamos lembrar que ele, Jesus, faz 3 coisas em sua descida. Primeiro, o alarido, a mensagem, produzindo o pão, reunindo a noiva, chamando a noiva para fora da era pentecostal, para fora da era da Laodiceia, para fora da sepultura religiosa, trazendo ela a uma ressurreição espiritual, de acordo com Efésios 2, o poder vivificador para vivificar os nossos corpos mortais. Isso é feito quando a palavra nos é revelada. Então ele diz no parágrafo 167, mas quando ele começou a escrever aqueles outros 7 trovões, veja, Jesus, em sua descida, veja, esse poder vivificador nos permitiu ver sua vinda. Veja, ele disse, não escrevas. Ele nunca tinha sido comissionado a escrever. Melhor, ele tinha sido comissionado a escrever tudo o que viu. João era um escriba, mas havia um anjo ministrando para ele. Veja, mas quando estes 7 trovões, lá em Apocalipse 10, soaram, ele disse, não o escrevas de modo algum. Eles são mistérios. Ainda não sabemos o que são, mas em minha opinião eles serão revelados muito em breve. E quando forem, isso dará fé para essa graça arrebatadora para essa igreja partir. Veja, 7 trovões,
7 vozes, 7 lâmpadas, 7 olhos, veja, todas juntas para formar a palavra feita carne. Nós temos um tipo perfeito de José no Velho Testamento, quando seu pai o cobriu com uma capa de 7 cores. Foi para representar que em José estaria a perfeição. Um tipo perfeito de Cristo. Veja, um tipo perfeito, um reflexo do mistério de Cristo. E aqui no tempo do fim, essas 7 cores do arco-íris, esses 7 trovões, essas 7 vozes soaram para revelar a palavra manifestada em carne humana nos dias da vinda do Filho do Homem, para produzir na igreja esse poder transformador. Então, no 258, temos ainda uma outra referência sobre isso. Veja, falando sobre os 7 trovões. 7 trovões de Apocalipse, veja, possa ele mostrar à noiva como se preparar para a grande fé de transladação. Por isso ele pode dizer que, com Marcos 16, veja, por mais que ele tenha percorrido o mundo 7 vezes com Marcos 16, esse poder não é suficiente para dar à igreja a fé de arrebatamento. Seriam necessários essas 7 vozes, esses 7 trovões, esses 7 mistérios, para produzir na igreja a fé perfeita, a fé para a transformação, a fé para o arrebatamento. Medite nessas coisas, meu irmão, reflita nelas. A voz de arcanjo, a voz de Cristo, veja, soando para chamar a igreja para a presença de Deus. Lá onde está o maná, lá onde está a palavra escondida, velada atrás de um véu, lá onde estão as 7 vozes do sangue, debaixo das asas dos querubins, lá onde está o maná, a árvore da vida, para produzir o alimento espiritual em seu devido tempo. Meu irmão e minha irmã, Deus te abençoe, Deus te fortifique, Deus te esclareça. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.